muitas dicas secretas para você, tá bom? Ô, gente, vamos hoje para o nosso conhecimento, enriquecer o nosso conhecimento. Vamos conhecer a história de mais uma pessoa, mais um santo, uma pessoa que foi considerada santo. Nós vamos ver um pouquinho das suas ideias, qual for a sua biografia, né? Nós vamos hoje estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, estudar sobre a história de São Clemente I. São Clemente. Os historiadores dizem eles que ele foi o terceiro ou quarto papa, porque aí entra como terceiro um santo Anacleto. Este que foi um pouquinho desconsiderado pelos historiadores. Eu não sei porquê, mas São Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia, os escritores da época, após o primeiro século, esses personagens, escritores famosos, esses são um dos mais famosos dos primeiros séculos. Eu não sei porquê, mas alguns personagens eles procuraram esconder e outros eles procuraram destacar. No caso aí, Santo Anacleto foi escondido, né? Foi escondido, assim como o Santo Policarpo e outros que nós vamos conhecer, né? Foram escondidos. Pouco falaram a respeito de algumas pessoas por julgarem ser pessoas de nível baixo, por julgar ser pessoas que falavam coisas que eles não concordavam muito. Aí eles procuraram apagar a imagens de algumas pessoas. Nós vamos sim ver a biografia de Santo Anacleto, né? Vamos ver quem foi ele. Mas hoje nós vamos ver a biografia de São Clemente, tá? Que julga que ele foi, aí no caso, o quarto papa, tá? Sendo que Anacleto foi o terceiro, o primeiro Pedro. O segundo a gente já falou quem foi. Tem aí um vídeo meu especificando. Então ele afirma que Pedro foi o primeiro, depois veio quem? O nosso irmão em Cristo, Lino. Lino foi aí substituto de Pedro. Substituiu Pedro. E depois veio, claro, Santo Anacleto. E agora, depois, como quarto lugar, veio São Clemente. Eu acho que Pedro, Lino e Anacleto deve ter sido apenas bispo. A partir deste Clemente é que acho que as coisas começaram a tomar um novo rumo. A partir desse Clemente, as coisas começaram a tomar um novo rumo. Por que eu falo isso? Porque certas pessoas, eles apenas não assumem o lugar de outra pessoa. Eles vêm e querem crescer muito. Para crescer muitas vezes eles associam, muitas vezes eles aliam a pessoas que muitas vezes não é aconselhável
espiritualmente dizendo. Muitas vezes a pessoa, para ganhar fama e até dinheiro, ele acaba desviando da verdadeira fé, desviando do caminho da verdade. Eu creio que esse São Clemente, ele acabou fazendo alguma coisa desse tipo, tá? Tomando assim novo rumo. Lino e Clemente é citado por Paulo como pessoas de Deus. Os dois é citado por Paulo. Lino é citado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. E São Clemente é citado em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Então, este Clemente tivera bons mestres, porém se aliou com os grandões da época. Embora conhecendo a verdadeira doutrina, ele começou a se apostatar, inventando coisas. Este era parente de um dos imperadores da época, imperador Domiciano. E foi ele que inventou a palavra amém. Até então não se usava essa palavra amém, que significa assim seja. Mas São Clemente, ele inventou essa palavra aí. Então ele tivera muito boi. Boi que eu quero dizer, muitas oportunidades com os romanos. Até trocar o imperador, né? Porque enquanto era Domiciano, que era parente dele, ele estava só crescendo. Ele estava crescendo. Só que ao trocar, naquela época, para trocar de imperador era fácil. Chegava e matava um e já entrava outro. E normalmente, quase sempre, o que entrava, ele era inimigo do que estava. Não era assim uma sucessão de filho para pai, ou de pai para filho. Muitas vezes a sucessão, ela voltava-se para inimigo. Muitas vezes o inimigo chegava, matava o outro e sucedia. Então, isso aconteceu. Clemente estava numa posição muito boa. Estava otimamente bem. Até que entrou Trajano. Quando entrou Trajano, a situação complicou para ele, né? Já não podia, porque apesar de tudo, Clemente era um homem que conheceu a verdade. Dentro dele tinha raízes da verdade. Como diz o sábio Salomão, ensina o filho o caminho que ele deve andar, que nem depois de velho ele vai esquecer disso. Então, Clemente, ele tinha os bons costumes dentro dele, ele sabia o que era certo e o que era errado. Muitas vezes ele corria atrás de crescer muito, mas ele sabia da verdade, né? Então, ele sabia da verdade. Então, quando entrou o Trajano não engoliu a fé cristã. Trajano era contra os seguidores de Cristo. E pediu para Clemente adorar outros deuses. Aí complicou, né? Aí complicou porque como que Clemente ia adorar outros deuses se ele sabia que isso não era,
era contra a sua fé. Então São Clemente, o Santo Clemente, o São Clemente, ele tivera que fazer uma escolha. E entre essa escolha, ele não poderia deixar abandonar aquilo que ele havia aprendido. Só que Trajano não ia permitir isso. Então Clemente tinha raiz de ensinos cristãos. Ao rejeitar o cristianismo, ele seria perdido. Então ele rejeitou a servir outros deuses, no caso os deuses romanos. Ele rejeitou isso. E ele foi martirizado no Mar Negro. Não sabemos exatamente se ele foi amarrado uma pedra no pescoço dele, jogado ele no mar. Só sabe que ele foi encontrado depois. Ele foi encontrado e seu corpo foi sepultado. Então, este era de Roma e diz que foi bispo em Roma. Ele foi bispo lá de 88 a 97. Antes deles, claro, foi Anacleto, né? O bispo Anacleto. Então, como bispo de Roma, ele se achava no direito de comandar todos os apóstolos. Então, ele queria tomar uma posição como a posição de Paulo. Ele queria ser igual a Paulo, comandar todas as igrejas do Oriente Médio, todo lugar. Ele queria comandar todas as igrejas. Ele queria fazer papel de apóstolo, comandando todas as igrejas. Hoje as pessoas têm aí por bispo, pastor regional, pastor distrital, né? Pastor geral. Então ele queria ser um pastor aí, um bispo, no mínimo aí distrital, né? Ele queria comandar tudo ali, distrito, quem sabe tudo, pastor geral. Então essa ideia dele, ele queria crescer muito, né? Crescer demais. Paulo diz que o nome dele estava escrito no livro da vida. Vamos esperar que Clemente tenha recebido perdão por algumas coisas erradas que ele tenha feito e que o nome dele continua, como Paulo disse aqui. Então esperamos que o nome dele continue no livro da vida, como disse Paulo em Filipenses 4:3. Gente, no próximo vídeo nós vamos falar de Santo Anacleto, tá? Próximo vídeo então nós vamos falar do Santo Anacleto, que provavelmente foi bispo em Roma antes de São Clemente. Deixa seu joinha se você gostou, se você ficou até aqui porque você gostou, tá bom? Você tem sede de conhecimento. Acione o sininho. Para isso você tem que se inscrever, tá bom? Se inscreva, acione o sininho para você ser avisado assim que eu colocar o outro, que vai ser muito em breve, tá bom? Talvez amanhã mesmo já coloco o outro. Valeu então. Deus abençoe.